pessoal, iniciamos aqui no Simplificando Grabovoi, falando de um assunto muito gostoso, que é sobre a consciência individual e coletiva. É a diferença de duas consciências que todas as pessoas têm, eu tenho, vocês têm, e é a consolidação, né, da consciência, a constituição dessas duas consciências formando uma só, que é a nossa consciência, sem ser a consciência celular, a outra, né, a consciência mais abstrata, né, extracorpórea, vamos dizer assim, e essa composição, né, como é que funciona isso, como é que é essa dinâmica, né? Toda pessoa, né, todos nós possuímos a consciência, né, segundo o Grabovoi, possuímos a consciência individual e a coletiva. Esse conceito ele é muito importante a gente entender e daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. A consciência individual é aquela consciência relacionada com as minhas crenças individuais. Todas as crenças individuais que eu tenho, eu vou dar um exemplo de um estudante de escola pública que acredita que pode passar no Enem, no curso de medicina, por exemplo. Estou dando um exemplo bem atípico. E a média das pessoas não acredita nisso. Acredita que realmente seria muito difícil. E essa pessoa não, ela tem na consciência individual dela, ela tem uma crença de que ela é capaz de conseguir sim. Ela pode fazer uma criação, né? Ela pode criar um evento criativo, criar a própria realidade, a partir da consolidação daquela consciência individual. Né? Mesmo destoando das outras pessoas. Pode criar sim. E então, na individual, eu não sei se deu para entender, mas assim, é relacionado com uma consciência que constitui crenças individuais, né, de uma única pessoa, relacionada especificamente com a vida dela, especificamente com a realidade dela, de vida dela, com as particularidades dela, com as concepções dela. Diferindo ou não de outras pessoas, ela vai ter aquelas concepções e ok. É quando a gente senta numa mesa de bar e a gente começa a falar sobre religião, sobre política, e cada um fala a sua opinião, é mais ou menos isso. Né? Eu acho que é uma coisa, eu tenho as minhas opiniões, e as minhas opiniões são baseadas em quem? São baseadas nas minhas crenças. Né? Todas as minhas opiniões, suas e de outras pessoas, são baseadas em crenças. Está relacionado com a parte da consciência individual, porque difere de uma pessoa para outra. Né? Então, é mais ou menos isso. A consciência coletiva é uma consciência de senso comum. Eu vou dar um exemplo. A morte existe. A morte existe. É um senso comum. É uma crença que absolutamente todas as pessoas têm. Até que mostrem o contrário, até que tragam uma nova informação, todas as pessoas acreditam que a morte existe. Um outro exemplo. Determinados tipos de câncer são letais, né? Não tem cura. Tá? A AIDS não tem cura. Né? É um senso comum. Né? Todas as pessoas acreditam nisso. E outras mais. Outras coisas mais fazem parte da nossa consciência coletiva. Se nós tivermos, nós formos uma comunidade de formigas, imagina se nós fôssemos, né, uma comunidade de formigas e estivéssemos dentro de um jardim e nós não tivéssemos contato com nada lá fora. A gente não tem contato com a rua, a gente não tem contato. Esse jardim de uma casa aqui do Brasil, então a gente não tem contato com a neve, a gente não tem contato com o mar, essa casa porventura ela está na beira de uma praia. E essas formigas, elas não veem o mar, elas não sabem. Se alguém chegar para falar para essas formigas que existe mar, elas vão rir da cara dessa pessoa. Elas não viram o mar. Elas não vivenciaram o mar. Essa informação ela é nova. Alguém contou para elas. Mas é bem provável que elas não vão acreditar. Porque elas não viram, elas não viveram. Isso não faz parte da realidade delas. E elas também não criaram essa realidade. Só que fora desse jardim, na parte de fora da casa, tem uma rua, tem um mar. Mesma coisa se chegarem para essas formigas e falarem que existe neve. Nós sabemos que existe neve, mas elas não vão acreditar. Afinal, elas moram no jardim, esse jardim é localizado em uma casa aqui no Brasil, e no Brasil não neva. Então elas nunca tiveram contato com a neve. Elas não sabem o que é neve, e se alguém contar para elas, elas vão rir da cara dessa pessoa. É mais ou menos isso. A consciência coletiva ela é formada por padrões de comportamento coletivos. Verdades que foram sendo arrastadas durante muitos e muitos anos, né, ao longo, né,
de várias e várias gerações na nossa sociedade e foram consolidados esses padrões. Eu vou dar um exemplo, que é algo que está em grande transição, né, uma transição contínua, gradativa, mas está ocorrendo a transição, que é o próprio machismo, a parte, né, do racismo também já está sendo muito trabalhado, né, essa mudança também está sendo gradativa, mas fazia parte, há umas décadas atrás, né, ou até menos, fazia parte da nossa realidade a discriminação racial, né, a discriminação contra a mulher, né, e outras coisas mais. Isso é consciência coletiva. Isso é consciência, é você criar um padrão de que uma determinada classe, um determinado grupo é superior a outro, ou você criar um padrão de verdades relacionado com paradigmas criados pela sociedade, mas que não condizem a uma realidade real, né? É uma realidade que pode ser quebrada a qualquer momento. Assim como esse paradigma de machismo, de racismo, a gente vê que gradativamente esse paradigma ele já tem sido caído por terra, né? As pessoas já estão, a sociedade já está amadurecendo em relação a essa mudança de realidade em termos de colocação dessas pessoas na sociedade e também a gente pode ver outras e outras questões que gradativamente vão mudando à medida que a cultura vai mudando, à medida que o nível, o grau de escolaridade da população vai mudando e essa era da informação também, onde nós temos acesso a tudo, isso tudo vai mudando. Então, gradativamente, essas realidades que foram criadas como verdades absolutas, como paradigmas, elas caem por terra. E por isso que eu volto a dizer que estudar grabofone é muito desconfortável. Porque vários dos nossos paradigmas, eles caem por terra, porque vamos dizer que os ensinamentos dele nos preparam para uma outra dimensão, ou para outras dimensões maiores acima da terceira. E nessas dimensões, muitas das verdades que nós consideramos como grandes e verdadeiros paradigmas e verdades absolutas e muito do que faz parte da nossa realidade, nós descobrimos que foi uma realidade coletiva construída por nós, mas que não condiz necessariamente com o que pode ser, ou a gente entende, a gente passa a entender aos poucos, né, ao estudar e ao aprofundar Grabovoi, que são realidades que podem ser mudadas, são realidades que elas podem ser alteradas, tá? E uma dessas, né, um desses paradigmas, né, muito presente na nossa sociedade, na nossa cultura atualmente, é a questão de doenças incuráveis, por exemplo, né? Doenças incuráveis. Enquanto há um tempo atrás, né, a gente imaginava isso como verdades, aos poucos isso já está, essas verdades, né, esses paradigmas, eles já estão caindo por terra, porque você já vê algumas técnicas algumas metodologias de expansão da consciência, vou dar um exemplo aí, Bardiaxis, que revertem esses casos, né? Que curam pessoas, né? E a gente pode entender como essas verdades, mas criadas dentro de uma consciência coletiva, como crenças em termos coletivos, no nível coletivo, que podem ser quebradas a qualquer momento. Só que não sei se vocês grande parte, né, de vocês, de nós, já ouvimos esse termo, a tal da egrégora, muitas e muitas dessas questões se tornam egrégoras, né? Muitas desses paradigmas criados pela consciência coletiva se tornam egrégoras. E quebrar essas egrégoras, para uma pessoa individualmente, às vezes fica um pouco complicado. Muitas vezes é importante a mudança da consciência coletiva para que uma nova realidade em nível coletivo, em nível mundial, seja criado. Eu vou dar um exemplo dessa questão de cura, né, de várias e várias doenças que nós não imaginávamos que poderiam ser curadas, né, que o quadro poderia ser modificado, né, poderia ser voltado, e que essas curas elas tornam-se possíveis, né? Um outro exemplo também na questão da consciência coletiva que é muito ligada à nossa dimensão, à terceira dimensão, é a questão da necessidade de você passar por portas, tá? Para sair de um cômodo da sua casa para ir para outro cômodo.
Isso é muito tipo da terceira dimensão. Mas a verdade é que como nós somos energia condensada, a qualquer momento a gente pode também sofrer um processo, né, de rarefação dessa energia, né, que é condensada, de rarefação, né, de mudança de estado, né, dessa energia e passarmos através de paredes, por exemplo. Isso é comum na terceira dimensão? Não, não é comum. Faz parte do nosso senso comum? Não, não faz parte. Então, isso faz parte da nossa consciência coletiva. Tá? A verdade criada que precisamos de passar por portas para a gente, para nós nos transportarmos de um lugar para outro. Essa é considerada como uma das grandes verdades, né? E no mínimo alguém vai me chamar de louca se eu chegar e falar, não, a gente realmente pode passar por entre as paredes, tá tudo certo. Nossa, mas você é de carne e osso, você não pode, você tem que estar num outro plano para que isso seja possível. Não, você pode fazer exatamente isso, de carne e osso, tá? Só que não nessa dimensão, mas você pode fazer aqui, planeta Terra, sendo de carne e osso, você pode fazer um procedimento desse. Essa consciência coletiva, ela dita muito as regras da realidade. Essa é a grande questão, tá? Então, se você falar que foi muito interessante esse fato. Eu estava conversando com uma pessoa um pouquinho mais velha, falando sobre doenças, sobre morte, etc. E ela falava que é a única certeza que nós temos, é a morte. A gente ouve isso todos os dias de várias e várias, inúmeras pessoas. E a morte também faz parte da nossa consciência coletiva. Ela é uma realidade simplesmente criada por nós, tá? Então, toda a consciência coletiva, qual que é a grande importância, qual que é a grande sacada dessa consciência coletiva? Mudanças, né, em nível global, mudanças que vão impactar muito a sociedade, que vão levar a sociedade por inteiro a um salto quântico acima da terceira dimensão, né, leva a uma necessidade de quebra de paradigmas a nível mundial também. A mudança coletiva em nível mundial. Tá? Então, por isso que é tão importante todos nós quebrarmos esses paradigmas aos poucos, para que essas verdades que foram criadas durante tantos e tantos anos e que nos limitaram em relação a tantas coisas, para que essas verdades caiam por terra e nós criemos novas realidades. Realidades que vão ser muito mais cômodas, vão ser muito mais confortáveis, vão ser muito mais benéficas para a população humana. Então, a grande chave, a grande questão da consciência coletiva é justamente quebrar paradigmas criados pela população. Mas para isso a gente precisa de um grande número de pessoas para terem o mesmo senso de opinião. E isso demanda um pouco de esforço, né? Demanda um pouco de cuidado, porque a gente está lidando direto com o sistema de crença de várias pessoas. Né? Então essa visão quântica é uma visão muito nova. Né? É uma visão que precisa de um pouco de discernimento, de um pouco de serenidade, e que nem todas as pessoas vão estar nesse momento. Né? No momento do despertar, entendendo o real sentido do despertar da consciência. Então é por isso que é tão importante, aos poucos, esses paradigmas eles serem quebrados de maneira gradativa, de forma harmônica, né? De maneira gradativa. Então, segundo Grabovoi, ele, no seu livro de ensinamentos de Grigori Grabovoi, ele coloca a sua previsão de uma possível catástrofe global, né, a nível mundial, e a possibilidade de nós prevermos essa catástrofe e revertermos, né, voltarmos no passado e revertermos irmos até o futuro, revertermos essa catástrofe e voltarmos. Né? Então, assim, a parte da previsão, de prever, também é algo muito vinculado ao salto quântico, que está relacionado a uma dimensão acima da nossa também. E essa previsão, ela é muito importante para que a gente consiga ter o controle da realidade. Tá? Também é uma parte de mudança, de necessidade de mudança da consciência coletiva. Tá? E segundo o próprio Grabovoi, se determinado número de pessoas acreditarem que a população pode ser salva e acreditarem que a população pode ser eterna, né? Em termos de vida, para que não haja mais morte, com certeza essa realidade ela vai mudar, né? E essa possível catástrofe ela vai ser reavida, ou seja, ela vai ser revertida. Essa realidade vai ser completamente modificada.
Mas para isso, para uma mudança nessa proporção, para evitar uma possível catástrofe, é interessante, né? Na verdade, é fundamental, é necessário que a gente mude a mudança coletiva de um grande número de pessoas no planeta. Para mudanças que vão impactar o planeta, é necessário essa, essa mudança na consciência coletiva. Isso já está acontecendo gradativamente? Já. Corresponde a um número grande de pessoas? Ainda não. Né? O número de pessoas que está mudando a consciência coletiva em termos quânticos, né? Tendo uma visão muito acima da terceira dimensão, ainda é um número muito tímido, ainda é um número muito pequeno. Né? Mas, aos poucos, as pessoas vão entendendo, e aquelas que já estiverem preparadas para esse conteúdo, nesse grau de profundidade, essas pessoas elas vão estar se agregando ao time daquelas que vai estar mudando a consciência coletiva. Tá? E essa mudança de realidades só pode ocorrer a nível macro, a nível mundial, por exemplo, a salvação global somente com a mudança em nível coletivo, com a mudança em nível global, com um número muito grande de pessoas que vão mudar a concepção em relação ao conceito de morte, em relação à possibilidade dessa salvação global, a possibilidade de prever o futuro e reaver, né, e reverter essa possível, né, realidade, né, quebrando essa possível catástrofe, né, revertendo isso para uma situação de paz, né, mundial, vamos dizer assim. E a consciência individual, né, estou falando tanto da consciência coletiva, a consciência individual ela não deixa de ser tão importante quanto a coletiva. É com a consciência individual e a quebra de paradigmas individuais, a mudança de percepção do mundo, é que nós, como seres, né, individualmente, mas todos estamos conectados, né, em nível quântico, todos nós estamos interconectados, mas individualmente também, né, chegar a esse desenvolvimento eterno. Algumas pessoas já estão com essa mudança de percepção em relação ao todo, em relação ao ambiente que vive, em relação à conexão com a natureza e o fortalecimento desse processo criativo. Né? Então, o desenvolvimento eterno, ele é o resultado de percepção, ele é o resultado dessa mudança de consciência individual. Através da expansão da consciência, a consciência individual ela vai se alterando. Né? Se você chega para mim e fala assim, Alon, estou fazendo todos os dias os métodos de concentração, já estou sentindo algo diferente em relação a resultados, em relação a eu comigo mesmo. Então, essas mudanças já são um resultado da mudança da consciência individual. Ela é muito importante, porque a partir das mudanças individuais a gente vai chegar numa mudança macro, que é a mudança da consciência coletiva. Tá? Mas todo ser humano ele possui essas duas consciências. Ele possui a individual e a coletiva. A realidade macro, ela chega até nós se nós mudarmos a consciência coletiva, com certeza. A realidade macro que eu falo é justamente isso. As pessoas começarem a passar pelas paredes, as pessoas começarem a chegarem à autocura, à autorressurreição, né? Vencer questões consideradas como grandes incógnitas na sociedade, né? Grandes tabus, né? A própria morte, por exemplo, né? Reverter essas questões. Então, quanto maior número de pessoas entenderem que absolutamente tudo é reversível, mais essas realidades criadas por nós ao longo de tantos e tantos anos, que nos limitam à felicidade, nos limitam à plenitude, nos limitam à saúde plena, nos limitam em várias questões da nossa vida, todas essas realidades elas vão sendo mudadas aos poucos. Tá? Então precisa de um número grande de pessoas para que essas realidades mudem. Porque uma vez que um grande número de pessoas considera um novo cenário como uma nova verdade, a crença ela leva ao processo criativo. Né? A crença ela é a forma mais rudimentar de você fazer o processo criativo. Acreditando, realmente acreditando naquilo. A Aysen dizia isso. Né? Dizer que não tem nenhuma força da natureza que possa impedir um homem que tem certeza daquilo que ele quer, que tem certeza daquilo, de onde ele quer chegar, daquilo que ele quer. Então, é justamente isso. O que ele está colocando aí é a questão da crença. Tá? Então, a crença ela é muito importante. Ela é criadora. Ela cria realidades.
E se você considerar uma crença coletiva, ou seja, uma mudança de consciência coletiva, eu, todos nós, vamos ter inúmeros benefícios a nível macro e benefícios em questões que nós jamais imaginávamos que nós poderíamos reverter algum dia aqui na Terra. Muitos e muitos de nós achávamos que nós teríamos isso, mas não aqui. E a verdade é que nós temos condições plenas, 100%, de conseguir vários benefícios, né, na vida aqui mesmo. Né? A gente não precisa de estar em outro lugar para conseguir, não. Aqui, planeta Terra, em carne e osso, a gente pode alcançar tudo isso. Ok? Simplificando, Grabovoi vai ficando por aqui, nessa parte da consciência coletiva e consciência individual, dois conceitos muito importantes para serem tratados aqui no nosso canal. E fiquem com a gente, mande suas dúvidas, assine o nosso canal para aqueles que não assinaram ainda, nos acompanhem, porque a gente ainda tem muito mais para falar desse físico fantástico, né, desse cientista fantástico chamado Grigori Petrovich Grabovoi. Um grande abraço, ótimas pilotagens, ótimas concentrações e